They see the, they see it, they see it. Say what? Money. Estamos ao vivo, então. E aí, pessoal, boa noite. Boa noite, boa noite. Como vocês estão? Vamos colocar aqui o tema da nossa live. Como é que vocês estão essa noite de terça-feira? Nossa convidada aí já pediu para participar. Vamos então chamar a nossa colega Arela para fazermos a nossa introdução, nosso bate-papo. Olá, olá. E aí, oi, Tudo boa bem? noite, Boa gente linda, noite. rica, elegante, sincera. Já tem até jargão já. Ah, viu só? É, né? E aí, Ai. tudo bem por aí? Tudo certo, oi, boa noite, gente. Ó, Maria Cristina, Boa oi, tudo bem? Cadê o pessoal? Vamos entrando, vamos chegando, Vamos lá, vamos mandar um aviãozinho pra compartilhando. galera. Vamos mandar um aviãozinho pro povo para eles entrarem aí. Vamos que vamos. E aí, como é que tá? Tudo certo então? Tudo certo. Olha aí, chegou o pessoal aí, o Gestão Financeira. E Então, aí, pessoal, gente, boa noite. Vamos começar, boa noite, 7h32, exatamente. Mais uma live aí de terça-feira do Equilíbrio Financeiro RS. Vamos continuar aí a série dos 4 pilares da inteligência financeira, né? E hoje tive aí o prazer de convidar aí, ela aceitar o meu convite, a Janile Soares, mais conhecida popularmente como a economista de batom. Falei para ela, mas seleciona um batom aí bonito, tá? Fica bem no vídeo, né? Batom escolhido para essa noite especial da nossa live. Isso aí. E então a Janile, melhor do que eu, né? Acho que tu pode te apresentar, depois a gente vai falar como nós nos conhecemos e seguimos o nosso bate-papo. Vamos lá. Isso aí. Então tá, vamos lá. Boa noite, pessoal. Como o Diego já me pré-apresentou, né? Sou a Janine Soares, sou economista. E sim, mais conhecida como a economista de batom. E a economista de batom é o nome do meu blog, né? Então já faz aí 5 anos que ele existe. E a parte de finanças é uma parte que eu trabalho já um pouquinho antes, né? Já aprendi um pouco antes do blog começar, já tratava dele, né? Tô aí nessa vida de blog já há mais de 10 anos também, né? Mas como a economista de batom, ele existe há 5 anos. Né? Então era uma época que o pessoal estava começando a usar as redes sociais para tratar desse assunto, né? De finanças, estava começando a buscar, até essa busca pela necessidade mesmo, né? Então, até que nessa época surgiram vários outros também blogueiros e influencers desse mesmo tema, né? E hoje eu trabalho, né? Sou ex-bancária, então eu acho que trabalhar no banco me trouxe muito dessa saber o que o povo precisa conhecer, né? Independente de quem é analfabeto, de quem é juiz aposentado, né? Então, de qualquer nível social, de qualquer nível de conhecimento também precisa, sim, se educar financeiramente. Então, acho que desses meus quase 10 anos aí de bancária foi que eu trouxe essa necessidade de falar sobre o assunto. E também a partir do consumo, que eu via muito por causa desse mundo blogueirístico, né? Então, a partir disso, eu resolvi falar sobre finanças, mais especificamente para mulheres, né? E trazer esse assunto, né? Abordar as finanças, além de tratar de dinheiro, né? É mais tratar sobre aquilo tudo que a gente quer conquistar, né? Então, é isso aí. Hoje eu trabalho com consultoria financeira pessoal, né? E é isso aí. O nome do blog é Economista de Batom não é à toa, porque realmente ela é economista, né? É importante salientar, porque hoje em dia a gente vê
diversos influencers dizendo que são educadores financeiros e tudo mais, mas não tem, daqui a pouco, até uma formação, né? Mais da prática do dia a dia, que também não está errado, mas deixar bem claro também que tu é uma economista formada, conselheira Sou institucional, conselheira né? do Conselho, eu sou do Corecon, né, do Conselho Regional de Economia, eu sou vice-presidente institucional do Conselho Regional de Economia aqui do Rio Grande do Sul, sou conselheira lá também, né, e coordenadora da Comissão de Educação Financeira. Então, a gente tem um Então trabalho muito grande aí para fazer aqui no Estado em relação à educação financeira. O pessoal gabaritado aí, né? Eu trouxe esses dias o vice-presidente do CRA, né, do Conselho de Administração, agora a conselheira institucional do Corecon, tá? O pessoal tá só a elite aí do Rio Grande. Exatamente, pessoal. Não brinque em serviço, né, Diego? Isso aí. Então, né? A Janine também eu conheci nas andanças aí das redes sociais, com a parceria da Maria Eliane, que entrou agora na live do Repense aí, tá aí nossa parceira. Estamos aí com projetos para sair, tá no forno aí, mas vamos deixar aí stand-by quando tiver mais efetivo aí a gente conversa. Só vamos dando spoiler, né, Diego? Só dando spoiler. Só Os pequenos. Spoiler. Mas a gente está fazendo alguns trabalhos em conjunto e vai ser coisa boa por aí. Mas, né, nosso assunto da live, como eu comentei, um dos nossos 4 pilares da inteligência financeira, que é o controle financeiro. Né? Então, até na live anterior foi sobre proteção financeira, que seria lá mais na frente, mas por questão de agenda também, eu adiantei a outra live. Essa seria a primeira, controle financeiro. Né? O que tu poderia aí contribuir? O que seria o controle financeiro no ponto de vista aí da economista do batom? O que tu poderia dizer para o pessoal aí, que nós começamos a nossa Pois live? Para começar, então, olha só o que eu trouxe. Ai. Controle. Controle, gente. Controle financeiro. Eu acho que é muito relacionado, a gente pode fazer uma alusão muito legal, assim, em relação, né, na prática, porque tudo que a gente trata sobre finanças é para ser levado para a prática, né? E quando a gente sabe que é um assunto que às vezes pode ser mais difícil de tratar para umas pessoas, para outras mais fácil, mas mais difícil de colocar em prática, né? Então, trouxe aqui uma alusão ao nosso dia a dia, que é o controle da TV, né? Alguns vão relacionar o controle do videogame, mas eu não tenho aqui, né? Então, controle da TV. Eu acho que o controle financeiro ele pode ser muito fazer esse paralelo com o controle da TV, porque a gente às vezes pega o controle, né? Ou seja, nós temos o controle, mas a gente liga a TV e fica horas zapeando, né? Ou isso aqui também serve para Netflix, né? Quem é que não fica aqui zapeando bastante no Netflix, né? Então a gente fica horas zapeando, procurando o que assistir, e às vezes não assiste nada, né? Então a gente fica passeando ali muito tempo, né, zapeando ali na TV e acaba não assistindo nada. Então, isso é bem diferente. Ter o controle é bem diferente, né, depois de tu praticar. Porque, assim, ó, por mais que... o que eu quero assistir? Se eu quiser me informar, porque a TV serve pra gente se informar, né? Então, se eu quiser me informar de alguma coisa, eu preciso saber que hora que passa um programa, qual é o programa que eu vou assistir, qual é o canal. Então, eu vou pesquisar antes, eu vou procurar antes, se eu quiser ver algum tema específico, eu vou ver antes, né? E aí, assim, a gente vai ter o objetivo que é a informação. A gente vai se informar corretamente, né? E ter um objetivo alcançado ali. E eu acho que isso a gente pode trazer para as finanças também, né? Então, aqui, quando a gente pega o controle, quando a gente tem o controle, né, financeiro, a gente tem que ter algum objetivo legal ali para que a gente tenha êxito, né, em conquistar esses objetivos e saber o que é essencial na nossa vida, né? Na verdade, a gente acaba sendo, muitas vezes, né, a maioria da população como um todo é controlado pelo dinheiro. Né? Não é a gente que controla o dinheiro, que controla os nossos gastos, né? Acaba sendo aquela coisa muito no automático, né? Então a gente acaba entrando no automático e o dinheiro e o consumo acaba sendo
que nos controlam, né? Totalmente invertido os valores, né? Exato. Até essa alusão que tu trouxe do controle remoto, não sei se tu assistiu aí, ou o pessoal assistiu o filme Clique, que é bem antiguinho já, do Adam Sandler, que é justamente isso, né? Ele tentou querer mudar a situação da vida dele pelo controle remoto e não conseguiu, né? Então, porque acabou a vida dele, estava no automático, passava rapidamente as coisas que ele achava ruim, achava chatas, né? E a vida dele acabou sendo, né, todo o enredo da história, né? Mas é justamente isso, a parte financeira, a gente tem que lidar, a gente tem as rédeas da nossa questão financeira, né? Exatamente. E como fazer isso? Pois é, aí eu trouxe aqui também, né? Deixa eu só mexer melhor aqui para ficar mais pertinho também, né? Porque eu fico muito longe. Como que a gente faz, então? Porque chegar aqui e dizer que, para ter controle financeiro a gente tem que gastar menos. Tá, né? Tem algumas verdades, né? Algumas obviedades nisso tudo que a gente sim, é óbvio, né? Sempre acho que o óbvio precisa ser dito, mas como fazer, né? Por exemplo, gastar menos, consumir menos, né? Gastar menos do que ganha, tá? Isso sim, né? É meio óbvio, mas gastar com o quê? Né? O que é essencial, o que é necessário, o que é importante para ti, e às vezes o que é importante não é essencial, então já começa por aí, que são duas coisas bem diferentes, né? Importante e essencial, né? Então já tem que frisar isso, eu acho aqui que é importante mesmo a gente falar. Então, gastar menos do que ganha é uma das coisas óbvias, mas gastar menos com o quê? Né? Então, a gente tem que saber para onde que vai esse dinheiro. E se tiver, eu gosto muito de falar, até o Diego já conhece isso que eu falo, eu gosto de falar sobre a corrida, né, que aqui, se alguém aqui pratica corrida, vai saber do que eu tô falando, né, e aí eu sempre falo que eu não pratico, né, mas sei como é. Que a gente tem que ter, né? A teoria. Então, assim, a gente começa a corrida a partir de um ponto de partida, né? E aí a gente tem sempre um ponto de chegada, certo? E se a gente não tivesse um ponto de chegada, a gente não ia saber para onde ir, né? Não ia saber onde e quando parar. E eu acho que dentro dessa parte do controle, gastar menos do que ganha, a gente tem que ter objetivos bem específicos, seja no orçamento, seja numa meta maior da vida, né? Que a gente possa ter ainda para a realização de um sonho, de alguma coisa, né? Então, eu acho que a gente tem que ter esses pontos bem específicos, bem delimitados para a gente saber onde que vai chegar, certo? É isso aí, agora que mais? Referenciar o pessoal que está entrando aí, o Everton entrou, a Nayara, uns amigos aí, o Everton também, ó, o doutor Manesu aí, a Marília também, minha colega do curso de Psicologia Econômica que a gente fez junto com a Mariliane também, lá de Santa Catarina também, o pessoal entrando, bacana aí, obrigado pela presença. E aí, então, gente, boa noite, gente, bem-vindos. O pessoal entrando no IC também. Bom, né, na verdade, a teoria é muito prática, né? Você entra nas redes sociais aí, tem as fórmulas mágicas, gaste menos, como a gente falou, né? Gaste menos do que recebe, mas tu mesmo comentaste no início da tua frase, da tua apresentação, que tu trabalhou em banco, né? E tu viu muitas pessoas com poder aquisitivo muito alto que tinham problemas financeiros, né? Então, juízes e etc., né? São um exemplo que tu trouxe, mas pessoas que têm poder aquisitivo muito alto, mas acabam gastando mais do que ganham. Então, na verdade, a fórmula mágica seria justamente essa, que é simples, né? E que é o que é gastar menos do que ganha. É simples. Acho que a primeira parte do controle financeiro é essa, que é fácil, né? Mas fácil na teoria, mas na prática a gente sabe que não é tão fácil, né? Isso aí. Ó, tô aqui, a Maria Cristina tá ali, ó. Oi, Maria Cristina. Tudo bem, gente? Seguinte, né, pessoal? Só que assim, tá, gaste menos do que ganha, mas saiba com o que vai gastar. Tenha a prioridade. Então, acho que é importante a gente falar sobre isso. Uma outra coisa que eu acho importante, Diego,
a gente falar aqui sobre controle financeiro também, que é uma dessas verdades dentro das finanças, mas que se Sim. não forem bem esclarecidas, a gente também não, né, não consegue ter êxito nisso, é que a gente tem que comprar só o essencial. Tá. Mas e aí? O que é o essencial? Quem me acompanha lá no... Né, até não sei se alguém aqui me acompanha lá nos meus stories, tá vendo que eu tô fazendo distrair da minha vida, né? Tô distraindo a vida. Então eu tô fazendo uma... Praga da Austrália. Exatamente. Tô aproveitando essa parte, assim, que a gente tá mais em casa, né? Inclusive agora trabalho exclusivamente em casa, né? Home office, voltei para o home office. Então, o que é essencial? Eu até trouxe aqui algumas coisas, né? E eu acho que o armário da gente diz muito sobre isso, né? Até como eu atendo a maioria, né? Digamos que 98% dos meus atendimentos sejam mulheres, muita parte da renda das mulheres acaba indo para dentro do guarda-roupa, para o sapateiro, né? Sapatos, moda e beleza. Então, muita parte da renda acaba indo para isso. Então, olha só o que eu trouxe. Coisas essenciais. O que é essencial num guarda-roupa? Camisa, né? No meu, pelo menos, é camisa. A gente fala sobre camisas brancas, né? Só que aí as camisas brancas já foram, então eu trouxe aqui para mostrar para vocês uma coisa que não se deve fazer, tá? E que aqui eu tô destralhando isso. Comprar só o essencial. Uma camisa preta é essencial. 2 camisas pretas é essencial. 3 camisas pretas, essencial, e outra blusinha preta que parece as camisas. Gente, não, né? Então, quando a gente Mas é que tu tá aí também, tu tá com uma preta aí? Eu tô com uma blusinha preta aqui embaixo também. Mais uma preta. Então, assim, olha, gente, uma camisa preta é essencial no guarda-roupa. Legal, eu uso, pra mim é essencial. Agora, tudo isso, não, né? Então, assim, isso também a gente pode mostrar que quando a gente fala em comprar só o essencial, para mim, essencial é arroz. Eu preciso de arroz para fazer almoço, para comprar, né? Eu preciso comprar arroz para ter almoço, janta. Só que gastar com o essencial, se eu for no mercado e comprar 2 sacos de 5 quilos para uma pessoa só, já não é mais essencial. Né? Então, a probabilidade de estragar ou de pegar um bicho, alguma coisa é grande, né? Daqui a pouco vai ficar 3, 4 meses estocado, né? Então eu trouxe aqui, né, as camisas para a gente falar sobre isso, que uma camisa preta é essencial, mas né, uma tá bom, né? Se usa no máximo 2. Então saber o que é essencial e a quantidade do que é essencial também, acho que é muito importante a gente falar sobre isso aqui. Achei bem bacana essa tua colocação de saber com o que está gastando, né? Que daí também vai entrar nessa questão do controle financeiro, que é o orçamento, né? Que é o orçamento financeiro, que é justamente isso, a gente anotar, daí aquela questão do apontamento das despesas, que é um trabalho chato, ninguém gosta, mas é muito importante ter isso aí. Ninguém gosta de fazer. É importante. Isso também entra no essencial. Né? Se for ver ali finanças pessoais, anote o que gasta, mas para quê? Né? Trabalhar isso de uma forma que a gente, só se a gente tiver dados ali, e isso vão ser, né, anotar os nossos gastos, eles vão ser dados. Mas como é que os dados se transformam em alguma coisa útil para a gente? Quando a gente lê esses dados, quando a gente faz desses dados coisas importantes para a gente. Por exemplo, só anotar os gastos não vão fazer com que a gente pare de gastar. A gente só, mas o essencial aqui é que a gente possa, sim, perceber para onde que está indo esse dinheiro. Né? A gente tem que fazer a leitura desses dados, é isso. Esse é o ponto-chave aqui em anotar os gastos. Né? Então, até bom que tu falou isso, porque também estava aqui na minha listinha de coisas para a gente falar sobre controle. Na verdade, essa questão do orçamento é justamente isso, né? Tem diversas formas, diversas planilhas e exemplos de como fazer essa análise do orçamento, né? Então, acho que tem essa questão que você está trazendo, que daí pode ser a mais simples, acho que é o primeiro passo de trazer o que é o essencial, o que é o importante, o que é o supérfluo, ou alguma outra nomenclatura que tu possa vir a trazer, ou algo que não é essencial, então só é essencial e não essencial,
ter essas categorias de despesa, e daí sim, no segundo momento, tu desmitificar um pouco mais, tu abrir um pouco mais essas categorias de despesa dentro do que? Da alimentação, transporte, moradia. Habitação, exatamente. Habitação, moradia, educação, que é muito importante, né? Hoje tem muito conteúdo gratuito na internet e tudo mais, mas é importante você buscar também conhecimentos de qualidade ali, que você possa pagar alguma coisa, para daí sim ter um retorno melhor daqui a pouco. Ou que mais que a gente poderia fazer de classificação de despesas. Daí também uma outra coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho, a questão de planos, né, os teus sonhos. Tu ter também a categoria dos teus sonhos também é importante, né? Exato. Mas é um desafio essa questão de anotar as despesas, né? Uma coisa que eu fiz foi em 2016, se eu não me engano, eu criei isso aqui. Legal. Boa essa aí. Esse aqui é o meu planner financeiro. Esse aqui é um filho que eu chamo. Isso aqui eu criei lá, foi em 2016 que eu criei. Por quê? Porque eu tinha muito essa necessidade, e era bem nessa época que todo mundo me pedia dicas de aplicativos, mas eu testava, tinha uma época que eu testava vários aplicativos, né? Alguns eu até cheguei a postar no blog naquela época. Mas o que aconteceu? Eu ainda sou muito do papel, eu preciso anotar, eu preciso escrever, eu preciso ter um momento, sentar e me organizar. Então, o que eu criei, o que eu coloquei aqui dentro? Não sei se vai aparecer aqui, mas, por exemplo, coisas do dia a dia que são importantes. Só para ficar melhor. Não, nem precisa então, Diego. Não, mas são coisas assim importantes, por exemplo, metas. Vamos ver aqui, ó. Isso, fica melhor. Metas pessoais do mês. Tá? E uma coisa que eu acho que é bem importante, que a gente pode falar aqui, que são os desejos de consumo. Né? Por quê? Porque a gente tem que, né? A gente tem alguns desejos de consumo, sim, só que a gente tem que fazer com que eles caibam dentro do nosso controle mensal. E aqui eu coloquei, então, o controle mensal, que além de saber para onde o dinheiro vai, a gente também tem que saber quanto recebe. E isso, à medida que eu ia atendendo as pessoas, né, eu ia vendo que as pessoas não sabiam quanto ganhavam. Né? O Jairo entrou. E aí, Jairo, tudo bem? Boa noite. Então, eu ia vendo... Eu ia vendo que o pessoal não sabia nem quanto ganhava. Né? Então, quanto mais para onde é que o dinheiro vai. Né? Então, acho que dentro desse orçamento a gente também tem que saber as receitas. Né? Antes de saber para onde ele vai, é importante a gente saber de onde vem o dinheiro. Né? E a gente está numa época aí que o pessoal trabalha, né, e recebe pingada, que nem eu digo. Né? Recebe hoje, recebe amanhã, recebe... Né? Não é só um dia no mês. Então, saber de onde é que vem, eu já atendi pessoas que não faziam nem ideia, mas ganhavam muito bem e não sabiam por quê, porque não sabiam para onde o dinheiro ia, recebia e o dinheiro já saía, né? Ficava aquele ralo indo, né? E não sabia nem quanto ganhava. Né? Então, teve uma cliente que eu atendi uma vez que ela ganhava quase 10 mil reais e ela se assustou, sabe? Ela se apavorou porque não sabia disso. A Patrícia chegou também. Tem diversas formas das receitas. Aí tem o que as variáveis, né? E a fixa. Então, tem as pessoas que têm um emprego fixo, tem uma certa estabilidade, por exemplo, um funcionário público, que é mais fácil, né, ter esse controle. Mesmo assim, às vezes ainda tem as pessoas que têm a certa dificuldade. Daqui a pouco, por ter o certo, né? Daqui a pouco, por ter o certo, acaba deixando de lado um pouco as finanças, porque vou receber todo mês mesmo, independente da minha situação, né? Mês que vem a gente acerta. Mês que vem acerta. E nisso aí, vai longe. E a bola de neve, né? Daí tem a questão dos autônomos também, né? Que daí também tem os pingados. É um exemplo que fala dos pingadinhos. Por exemplo, vocês pensem um motorista de aplicativo, por exemplo. Ou uma cabeleireira, ou que faça manicure, pedicure. É diário, né? A Suane entrando aí. Suane, tudo bem? Então, assim, é diário o recebimento. E como fazer um controle, né? É um grande desafio, né? Porque você é uma empresa, ou eu empresa, como dizem, né? Então, o eu empreendedor. O eu empreendedor, além de ter o teu controle financeiro doméstico, tem que ter o teu controle financeiro do teu estabelecimento, né?
Então, na verdade, nós todos somos empresas, né? Então, a gente, quem é autônomo, tem que trabalhar dobrado nesse controle financeiro, né? Exato. E é E aí, importante, né? para contribuir com isso, uma das coisas que eu coloquei aqui, que eu acho que é bem interessante também, que diariamente eu colocava, assim, eu acredito muito, o Planner eu criei ele na época, principalmente por isso, porque eu sentia falta disso, de uma coisa que eu pudesse alinhar as finanças com o dia a dia. Então, o que eu coloquei? Eu coloquei aqui os nossos compromissos, manhã, tarde e noite, coloquei aqui gastos e pagamentos do dia, né, que era bem nessa vibe aí de anotar os gastos, né, então, e aqui embaixo, quanto que eu poupei pra gente poder realizar aquele sonho de consumo, aquele desejo de consumo que a gente anotou lá no início do mês, né, porque senão a gente vai deixando isso para depois, para o mês que vem, que a gente acerta no mês que vem, para o mês seguinte, para o ano seguinte, e aí a gente também acaba nunca realizando nada, né? Então, tem que ter algum tipo de controle, algum tipo de coisa visual, alguma coisa que fique próxima da gente para a gente poder, né, colocar ali na hora, ver o que isso vai te dar de retorno e analisar os dados, principalmente. Aproveitando, né, nesse teu exemplo do teu planner aí, então tem 3 formas, acho que são possíveis de fazer uma planilha, um controle financeiro. Então, uma é um papel, um planner, um caderno, um papel de rascunho que seja algo visual, que você vai ali e consiga colocar suas receitas, que nem tu muito bem colocasse, e as suas despesas. Daí sim fazer aquela anotação diária, né? Uhum. É uma coisa rápida que tem ali à mão, né? Isso é bem importante. Que não seja difícil, porque chato já é. Então, a questão é que a gente poder minimizar a parte chata. E o legal é que, né, a parte legal é que vem depois, que a gente vai conseguir ver o que a gente vai conseguir alcançar com isso, né? O que a gente pode mudar, principalmente aqui, mudar alguns hábitos que a gente tem e às vezes nem percebe que tem. Né? Então, já atendi também tinha uma cliente minha que ela foi para academia. E olha só como as coisas são pequenas, né? E isso ela nunca tinha percebido. Ela ia para academia e sempre esquecia a borrachinha de cabelo em casa. E na academia, adivinha se eles não vendiam a borrachinha de cabelo. Então, ela ia para academia, sempre esquecia e tinha que comprar outra. Né? Então, daí o que aconteceu? Quando a gente começou a fazer o acompanhamento dela, né? Aí eu falei para ela sobre a utilidade das coisas na vida e tudo mais. E ela disse assim: aquele dia eu ia comprar uma borrachinha de cabelo na academia que era toda cheia de frufru, que era mais cara e tal. Eu lembrei todas as outras que eu tinha em casa. E aí ela já não adquiriu, né? E era uma coisa que era boba, um gasto bobo que ela nem via que saía do bolso dela, né? Então, são essas pequenas percepções, assim, que a gente tem no dia a dia, né? Quando a gente começa a parar e pensar, e para isso que serve anotar os gastos. Tem as despesas invisíveis que falam, que é justamente essas aí, né? Que tu vai gastando e tu nem percebe, né? Um chiclete, uma bala, uma água, uma borrachinha de cabelo, que tu vai tomando durante um ano, por exemplo, dá um valor que tu poderia fazer a aquisição de alguma coisa com um valor um pouco mais significativo, né? Exato. Se vai somar isso, né? A gente vai vê somar, né? Que no final das contas dá para adquirir mesmo alguma coisa, fazer alguma outra coisa com isso, trazer para a consciência, exatamente. Isso. Então, na verdade, aí tem a questão do planner. Quem tem um domínio um pouquinho melhor aí da questão do computador e tal, pode daqui a pouco buscar uma planilha no Excel, que também existem diversos aí. Eu tenho no meu site lá, depois vocês podem acessar lá. Tem um modelo de planilha de Excel que vocês podem utilizar, né? E um terceiro ainda possibilidade de fazer esse controle é aplicativos, né? Então tem diversos aplicativos também disponíveis. Tem, olha, no mínimo 3 que são muito bons que o pessoal aí indica, né? Eu vou indicar o que eu uso, tá? Não vou ganhar nada com isso. É realmente porque eu uso já há uns 4 anos, que é o Modus, né? Que eu uso e indico, todo mundo que eu indico acaba continuando usando. Eu também sempre indico ele. Não é merchan, tá? Não é merchan de ninguém aqui. Podia ser, né, Diego?
Gostaria muito, quem sabe, em algum momento, né? A gente possa vir Exato. Mas realmente é porque é qualidade, o aplicativo é muito bom, né? A Marina Exatamente. perguntou qual que é o site, é equilibriofinanceiro.rs.com.br. Tem lá bastante coisa lá, tem alguns downloads lá, tem bastante coisa bacana. Agora estou tentando eu também trazer mais novidades aí no site. Né? Porque essa vida de uma empresa não é fácil não, né? Porque tem que Não fazer é site, fácil. tem a rede social, tem que estar se virando os E 30, trabalhar, exatamente. trabalhar. O Uhum. Everton ali deu outro exemplo também, o Organize, Esse eu né? nunca testei. Esse eu nunca Tem o Guia testei. Bolsa também, que eu sei que existe. Que é Então, muito bom, né? Uhum. tem diversos É. aí que vocês podem utilizar. Eu acho muito mais prático, porque hoje em dia, quando a gente falou do papel, né? Hoje em dia é muito mais fácil estar com o celular no bolso do que com o papel, né? Claro, as mulheres têm bolsa, daqui a pouco carrega agenda e tal, mas o homem, por exemplo, é a É o carteira, o celular e celular, chave do pega aqui o carro, celular né? e pronto. Uhum, E, exatamente. então, é muito mais prático aí ter anotar no celular, mas cada um com as suas dificuldades, suas Suas skills ali, preferências. né? Suas Uhum. preferências, né? É. E o importante realmente é esse, é fazer o controle. Primeiramente, nos 30 dias, faça de 30 dias ali para fazer um panorama geral fazer um diagnóstico da tua situação, saber ali realmente toda as despesas, as receitas, que a gente comentou, fazer esse diagnóstico e analisar, né? Fazer análise, né? Ver o que vai sobrar, o que vai faltar, para daí sim, um segundo passo, daí que é o que o pessoal também indica, que eu acho fundamental, que é o se pagar primeiro, né? Que o pessoal diz. Então, o que é o se pagar primeiro? Você definir as suas Pague você metas, primeiro. você definir as suas metas, seus sonhos, seus objetivos, botar dentro do seu orçamento aquele valor que você vai conseguir poupar e antes de pagar os boletos, antes de pagar a luz, pagar a água, fazer um pagamento para você, né? Colocar na poupança, que seja, no investimento, né? Depois a gente vai tratar sobre isso em outras Isso lives, aí né? é um Outras, assunto para outras histórias, outras lives. outras lives. Assunto não Mas falta, né? não falta. Então, isso que é o fundamental. Primeiro se pague, pega ali o seu valor daquele seu objetivo, daquela viagem, do carro, ou aquele que a gente falou também, a questão dos consumos, né? Daqui a pouco você quer comprar um celular no final do mês, ou quer comprar sei lá, quer sair para jantar, quer ir num restaurante um pouco, que seja um pouco mais caro do que o Experiências, né? Isso aí também faz parte da vida, né? E aí a gente só tem que fazer, o que a gente tem que fazer, na verdade, é colocar isso dentro do orçamento. Não tem problema nenhum comprar blusinha, né? A blusinha, não tem problema nenhum comprar batom, desde que esteja dentro do orçamento e que possa, né? Que a gente possa pagar, cobrir esses custos todos dentro do orçamento. Isso que é importante, né? Tu colocar dentro do teu orçamento, tu colocar ali o consumo ali vou gastar R$100, claro, de acordo com a realidade de cada um, né? A gente fala valores aqui, mas cada um tem a sua realidade. Mas coloca um valor para consumos bobos ali, para tu poder comprar o teu batom, para tu poder comprar. Nem que seja, não é bobo, né? Não vamos exagerar, né? Eu costumo trazer, eu costumo falar sobre isso, assim, porque assim, quando a gente vai organizar as gavetas de casa, por exemplo, uma gaveta está organizada, a outra, né, a gente tem ali, coloca ali, esse aqui eu coloco nessa gaveta os meus materiais de minhas folhas, meus papéis, né, na outra eu vou organizar, colocar, não sei, meias, na outra eu vou colocar lingerie, né, na outra, mas aí assim, a gente coloca tudo em gavetinhas, né, no nosso orçamento também, o que vai para onde, mas uma coisa que sempre acaba acontecendo é aquela gaveta da bagunça. Né? Sim, então isso a gente pode reserva ali algum valorzinho que seja para essa gaveta da bagunça. Por exemplo, eu quero ter R$20 para gastar só com não sei, me diz aí uma ideia. Quero gastar só, e aí, mas eu quero também deixar R$100 por mês para comprar alguma coisa que vai fazer bem para mim,
para ir no salão, né? Alguma coisa assim. Então, deixa sempre reservado para alguma coisa fora daquilo dali, mas deixa aquele valor reservado, deixa aquela gavetinha ali da bagunça. A gaveta tá ali, mas qualquer coisa pode entrar ali dentro. Não, agora você falou, é importante, né? A gente não tem como falar muito em valores, porque cada um tem uma situação. Exato, então, você cada um tem a sua realidade. Coloca em percentual, então, sabe? Depois que tu fizer essa análise, tu começa a colocar em percentuais. Então, eu gasto com alimentação 30%, com transporte 20%, e coloca em percentuais e reserva ali 2, 3, 5% para essas coisas ali a mais, esses extrinhas aí, a gaveta da bagunça, né? E também agora tu falou da questão do salão de beleza, né? Para mim me retratar a questão do batom, que eu falei que era besteira. Eu vou me retratar aqui, tá? Vamos lá. Seguinte, mas tu tem que saber qual é que é o valor daquilo para você. Entendeu? Exato. Porque daqui a pouco o salão de beleza, ele não é só a questão da estética, só por, estou bonito. Não, tem a questão da autoestima, né? Com certeza, faz muita diferença. Né? Então, tem que saber. Isso é uma das coisas que eu trago muito, né? Como economista de batom, eu trago muito isso, que é a questão de quando a gente fala de finanças pessoais ou qualquer coisa relacionada a dinheiro, o pessoal já acha que é para sair cortando tudo, né? E não é assim, a gente tem que pensar no que é importante pra gente, né? E aí volta de novo naquilo que eu tinha falado antes, do que é importante, do que é essencial, né? Se eu tiver agora, no momento que eu não posso gastar com coisas supérfluas, porque ótimo, eu como economista de batom, adoro batom, né? E outras feminices, então, para mim, é importante, sim, poder me cuidar, poder ter alguma coisa disso, né? Comprar um batom de vez em quando, né? Então, mas isso não é essencial. Então, se eu precisar cortar isso, eu vou cortar, né? Mas é importante, sim. E isso também entra a história do cafezinho, né? Que muita gente traz o cafezinho como exemplo. Eu tenho uma amiga que é dona de uma cafeteria aqui em Porto Alegre, ela fica possessa quando a gente fala sobre isso. E não é para sair cortando cafezinho. Até porque o cafezinho, ele, né, nesse exemplo assim, de café, ele muitas vezes é símbolo de um encontro, de um momento com mais pessoas, né? Não no momento agora, que a gente não pode estar encontrando as pessoas, mas ele geralmente é símbolo disso, de um momento bom, de encontros, de negócios. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Não é só o valor, não é só a coisa em si, a utilidade do café em si, né? Porque café a gente toma em casa também, né? Mas toda a questão que envolve isso, assim como o salão de beleza. O salão de beleza é um impulso muito grande para autoestima, e não só mulher, mas para homens também, mas para poder se cuidar. Isso é uma mola propulsora para a gente conseguir ir adiante, ficar feliz e conseguir, né, e ter essa questão da autoestima. É muito importante isso, sim. Eu estava vendo aqui a meta planejamento, aqui eu tinha falado. Eu anoto no bloco de notas do celular, do céu, e lanço uma vez por semana na planilha. Eu acho muito importante isso, a gente trazer essa questão do momento para cuidar das finanças. Porque as pessoas, a gente vê que as pessoas às vezes não têm esse momento, né? Eu tenho um post lá no Instagram, bem antigo, na verdade, até, que eu falo assim, 1 hora para ficar bonita, né? 1 hora se arrumando, mas gaste, né, 1 hora para cuidar do seu dinheiro. Então, reservar um espaço para isso na vida é muito importante, né? Reservar um espacinho, pegar ali as faturas de cartão, boleto, fatura do condomínio, entender o que está pagando ali dentro do boleto do condomínio. Muita gente não faz nem ideia do que vem cobrado ali. Então, é importante ter esse momento para que a gente também possa atrair, né, o dinheiro mais para perto da gente. Então, eu acho que é bem importante isso. Como tu disse, daqui a pouco é 30 minutos, 1 hora de uma semana inteira que tu vai te ocupar para aquilo, né? Então, é um momento importante de tu colocar na agenda a sexta-feira, no sábado, que seja, qualquer horário que você defina. Vai ser o meu horário de controlar as finanças, né? Então, às vezes, dentro de uma semana inteira, é 1 hora que tu vai precisar fazer essa análise, né? Isso da parte do controle, como daqui a pouco num investimento, mais à frente, né?
Até aproveitando que o pessoal da Neto está participando bastante, eu fiz uma live com eles ontem sobre educação financeira infanto juvenil, né? E daí eu tenho o meu exemplo aqui, o meu enteado, e daí eu fiz com ele um exemplo que ele reclama, que tem que fazer tal coisa, que ele não gosta e tudo mais. Eu falei, cara, coloca dentro do teu dia quantas coisas que tu faz que tu gosta e quantas coisas que tu faz que tu não gosta e coloca em horas. Né? Até botei para ele baixar um aplicativo, por exemplo. Então, ele vai ver que durante o dia dele, ele vai gastar muito mais horas, ou vai ter muito mais horas ali jogando, vendo YouTube e tudo mais, do que fazendo alguma atividade que ele não gosta. Na parte financeira é justamente essa também, né? Daqui a pouco é algo que não tem aquele prazer de estar ali fazendo uma planilha, mas é necessário, então reserve uma hora do teu dia, uma hora da tua semana para fazer isso, né? Exatamente. Que mais? Só deixa eu dar um oi pro Vini Baguri, que estava aqui entrando também. Aí. Baguri. O pessoal não vai entender isso, né? O Baguri é. A Tuane não vai entender o Baguri, nem o. Eu já falei uns bar, eu larguei uns bar aqui também, eu não sei se o pessoal. Mas enfim, vamos lá. Bar é uma interjeição que a gente usa para várias coisas aqui. Pra tudo. Eu acho muito importante isso que alguém falou ali, né? Que tem que cuidar, assim, né? Como é que ela falou? O que você não cuida vai embora, exatamente, sabe? O que a gente não cuida vai embora. E aí, por isso que tem que ter esse momento na semana, no mês, para a gente poder cuidar do nosso dinheiro. E até uma coisa importante também, Diego, que deve ser meio repetitivo para quem já trabalha com as finanças, né? Com finanças. É que o dinheiro, na verdade, é um meio para a gente conseguir realizar planejamentos, né? Realizar sonhos, realizar alguma coisa que a gente quer. Então, pode ser que naquele momento ali seja chato de né, olhar a fatura do cartão, ver o que está vindo ali, ver se está tudo certinho. E outra, acontece muito de vir coisinhas ali que a gente nem sabe o que é também. Então, isso aí tem que estar sempre de olho. Mas não é nenhum sacrifício depois quando a gente tem, por exemplo, se eu quero fazer alguma viagem, né? Agora a gente tem bastante tempo para planejar uma viagem grande para quem quer, né? Mas e aí a hora de usufruir isso, de tu ver o resultado disso, que desse momento que a gente parou, sentou, planejou, isso aí não tem preço, sabe? Então é muito mais prazeroso saber que a gente vai ter uma realização lá no final, né? Então é isso que é importante a gente pensar na hora que daí aquilo lá, aquela parte chata, acaba não se tornando um sacrifício, né? É que nós somos muito imediatistas, né? A gente acaba querendo as coisas muito para hoje e não pensa no eu do futuro ali, né? Para ontem, né? Para ontem, né? Então o Everton comentou ali. Eu tô o lendo Everton aqui. comentou, né? Que desde os 8 anos ele faz a hora do bolso com o filho dele, né? Eu vi ele falando disso já, sobre isso numa live. Isso, né? Até eu quero também utilizar nas minhas aulas aí sobre essa hora do bolso, que é muito importante ter, né? Com os filhos, no casal também, né? Também essa semana fiz uma live semana passada com uma psicóloga com dinheiro, que é a Luciana lá de Goiás, que também é importante ter o diálogo entre o casal, né? Então essa questão do controle financeiro vai muito também nessa questão do diálogo, né? Porque não adianta estar um do casal ou o pai controlando o dinheiro e o filho gastando, ou né, do casal o marido é gastador e a esposa é poupadora. Então o diálogo dentro do controle financeiro também é fundamental, extremamente importante, até porque se eu não me engano, é o segundo maior tema de separação dos casais, né? Separação de brigas, mas agora não vou saber bem a estatística, mas se eu não me engano é o segundo maior objeto de brigas e separações dentro dos casais. O primeiro é a infidelidade, né? E o segundo é a traição financeira. A infidelidade financeira. A traição financeira é o segundo maior caso de separações, né? Então, até a Sônia comentou, acho que é importante a gente falar um pouquinho dessa questão da consciência, né? Então, quando você tem esse controle financeiro, você vai saber qual é a consciência daquele gasto. Você vai saber que você está
onde está indo o seu dinheiro, onde é que está indo o seu planejamento ali, né? Então, no caso, você consegue ter a consciência dessa parte financeira, né? Uhum. Exato. Ah, New Everton falando que é o terceiro assunto terceiro, que segundo, depois é a gente... importante, é importante. Já está acima de muitos outros aí que o pessoal acha que é. Né? Exato. Uhum. Exatamente. Essa questão do controle financeiro, né? Quando a gente fala em controle, parece que é uma coisa realmente muito rígida, né? Que tem que ser muito rígido, que tem que ser muito certinho, mas uma coisa que eu acho que a gente tem que bater nessa tecla aqui é que realmente não é para ser chato, não é para ser uma coisa que é um sacrifício, que é para a gente olhar lá no final, naquela linha de chegada lá da corrida que eu comentei lá no início, que é para a gente olhar lá naquele ponto de chegada e conseguir enxergar que aquilo tudo que a gente faz tem um porquê, né, nessa parte do controle. Então, eu acho que é muito importante a gente salientar isso aqui também para o pessoal. E, sim, o pessoal está comentando aqui que está no pódio. Porque na verdade o orçamento é aquela questão da apontamento, anotar tudo que você quer, e daí sim, fazer um planejamento. Daí tu fazer um planejamento de um ano, por exemplo, né? Porque se vocês verem, né, filmes, por exemplo, os americanos, eles falam quanto que é o salário deles por ano. Eles falam salários por ano, ó. E a gente tem essa mentalidade do mensal, porque a gente é muito mais imediatista, né? Que a gente quer tudo para ontem. Então a gente tem que também daqui a pouco fazer um planejamento durante um ano, para daí sim conseguir. Porque daqui a pouco R$50 no ano, no mês, no final de um ano, tem um valor já interessante para fazer alguma viagem ou para alguma coisa assim, né? Exatamente. Então é isso que a gente tem que ter em mente. Né? Se vai realizar meus sonhos, manter minha vida equilibrada, me trazer prazeres, como ser chato, né? Exatamente. Essa mentalidade, essa consciência que a gente tem que trazer para o pessoal, né? Que o pessoal tem que ter essa consciência aí de que não é chato, que faz parte da vida, né? Assim como, às vezes eu falo sobre os mitos, né? Até isso aí também já é tema para uma outra conversa, mas sobre os mitos financeiros, né? Uma das coisas é que dinheiro é uma coisa ruim. E tem gente que acha que não é importante. Mas, como a gente também já sabe, é só uma ferramenta, né? Pra gente conseguir coisas que a gente quer, né? E sendo ele importante, a gente troca horas da nossa vida por ele, né? Então, como é que pode? Como é que pode, por exemplo, a nossa alimentação, nossa habitação, nossa saúde, né, os gastos com saúde, gastos com educação não serem importantes se a gente vai... Não, e sem contar, né, as coisas super prazerosas, tipo viajar mesmo, poder desfrutar de uma comida diferente, adquirir algumas coisas que nos fazem bem, algumas experiências, ir no salão, fazer uma massagem, um spa, alguma coisa assim. Né? Então, como é que isso pode ser chato, né? Se a gente gosta disso. Então, realmente, né, a minha colocação da Sônia é ótima, né? Obrigada. E é isso, gente. É um tabu, na verdade, falar de dinheiro, né? É um tabu, né? Então, é algo que a gente tem que desmitificar. Acho que esse é um dos trabalhos da educação financeira, é essa, desmitificar o dinheiro, né? Essa questão da relação do dinheiro, porque o dinheiro, ele é só o meio, como tu já falaste já diversas vezes, porque realmente a gente sempre bate nisso, né? Sempre, toda live, a gente tem que falar sobre isso, que o dinheiro é o meio para adquirir algum bem, né? E tem que ser sempre lembrado mesmo, né? Porque senão o dinheiro é só um meio e sendo um meio, ele é importante o suficiente para, né? Daí também é outra coisa que eu sempre trago essa lembrança de que a gente troca horas da nossa vida por ele, né? Justamente para conseguir conquistar coisas. Essa questão boa noite, Alessandra, aí. Nessa questão do autocontrole financeiro, e já aproveitando essa questão que tu falaste, trocar horas, né? Isso é um exercício bacana de fazer. Desculpa. No momento que você vai fazer uma compra, coloque ele quanto você recebe seu salário no mês e coloque em valor de horas, né? Coloque em valor de horas e daí você vai lá, vou comprar uma calça nova de R$300. Coloca lá
quanto de horas trabalhadas tu vai ter para ter que comprar aquela calça. Daí abre teu armário, né? Vai dar uma olhada no teu armário e ver quantas calças tu tem. Ou quantas camisas pretas tu tem, né? Aqui, ó, as Tu camisas achou uma- que entrou depois, que entrou depois, ó, as camisas pretas aqui, ó. Depois Então, assiste a assim, vai live que lá entra no- depois para entender. Agora o pessoal vai sair da quarentena, vai voltar no shopping e vai ver aquela camisa preta que tem alguma coisa diferente que ela achou que é diferente das que ela tem em casa. Daí vai lá e vai comprar. Então, antes de comprar, analisa quantas horas tu vai ter que trabalhar do teu dia para tu poder comprar aquela peça, né? Então, a gente não está dizendo, como a gente deixou bem claro também, a gente não diz para não comprar, né? A gente quer que você tenha consciência, que você analise as suas Que compras. vale a pena, né? Se aquilo lá tem utilidade, que vale a pena aquelas horas do teu dia, da tua vida gastas por isso. Justamente. Então, faça esses cálculos aí, que é importante você saber quanto é a tua hora trabalhada, se aquilo vale a pena, né? Porque às vezes as pessoas entram em dívidas e começam a fazer parcelas e reparcelas, e só pela questão do consumo, né? Então, a questão do emocional, né? Agora a Mariliane botou ali dica infalível, que a gente fez um curso, né? Para quem não sabe, eu e a Mariliane fez um curso de psicologia econômica. Então, o dinheiro ele é muito emocional, né? A gente é muito na questão do sentimento, das emoções, aquele prazer de gastar o dinheiro ou de receber o dinheiro, né? Então, aquela questão dos mitos que tu falou também está nesse enredo aí da psicologia econômica, né? Então, é muito interessante até estudar esse assunto, né? Para quem tem interesse, que gosta, procure, tem diversos artigos, trabalhos aí do pessoal aí que fala sobre psicologia econômica, que é bem bacana, né? E eu acho que para o pessoal, assim, né, para o pessoal das finanças, é muito bom estudar isso, sim. Mas para quem não é da área de finanças e quem está assistindo realmente, né, para engrandecer o conhecimento, é muito importante para saber como é que a gente age diante de uma compra, como é que a gente reage, né? Oi, Cláudia, boa noite. Então, para saber como é que a gente reage a isso. Não é difícil, é trabalhoso, né? Até eu tinha questão notado de algumas hábito. palavrinhas. Tem algumas palavrinhas-chave aqui, seriam também a questão da disciplina, né? De tu ter a disciplina, manter o hábito de anotar, de te controlar e tudo mais. Questão do foco, né? Tu ter o foco no teu sonho, no teu objetivo, na tua meta, na hora de tu for comprar a mesma blusa preta, vamos botar um exemplo da blusa preta, tu saber que tu tem um sonho maior ali na frente, que aqueles reais que tu vai despender naquela roupa vai fazer falta para depois. E não precisa nem ser uma coisa muito grande, né? Mas pode ser, por exemplo, na hora, mas eu quero trocar minha TV em casa. Sabe? É uma coisa que não é assim tão grande, né? Mas que a gente pode trazer. Então tá, minha TV em casa tá precisando, tô vendo uma lá que nem sei mais comprar TV hoje em dia, mas me ajudem aí, pessoal. Uma com 4K, papapá e tal, não sei o quê. TV. Smart TV e tudo mais. Mas, então, se eu for lá e ver alguma coisa que eu posso deixar de comprar para poder realizar esse desejo de trocar a TV por uma melhor, uma mais moderna, uma mais nova, e que vai consumir menos energia elétrica, né? Porque tem tudo isso também. Então, a gente pode, sim, ver que isso não vai ser nenhum sacrifício, né? E que vai valer mais a pena a gente, ao invés de trocar as nossas horas de trabalho por aquela blusa preta, né? Pela camisa preta, esperar mais um pouquinho, trocar aquelas nossas horas de trabalho em outra oportunidade pela TV nova, que vai me dar uma visão melhor, que eu vou conseguir assistir meu Netflix lá mais legal, vou economizar na conta de energia, porque o consumo dela é melhor. Então, acho que isso tudo a gente tem que levar em consideração quando a gente está ali na hora de consumir, né? Até porque a gente tem muita influência, né, de marketing e tudo mais na hora de consumir, né? Então, a gente tem que parar, pensar, respirar e verificar se vale a pena. Aí, tu tendo o controle financeiro, tu vai conseguir saber os gargalos, né? Tu vai saber aonde está indo mais dinheiro. Onde é que tu está gastando mais? Onde é que tu pode cortar? Daqui a pouco tu tem um plano de televisão, de assinatura
de R$ 300 que tu não usa. Nem Que usa. tu usa o Netflix por Netflix. 30, entendeu? Exato. Então, essa questão do controle é importante ter isso, né? É fundamental. Eu fui para a Austrália, quem conhece um pouquinho da minha história, sabe? Eu fui morar na Austrália em 2018. Quando eu retornei, eu fiquei uma temporada na casa da minha avó. E a minha avó, ela só assiste a Globo 24 horas. E ela tinha uma plano de assinatura de 300 canais. Eu disse, vamos reduzir isso aqui, entendeu? Uhum. Daí aquela briga, mas se eu quiser ver, mas ela nunca via. Então, sabe, daí tem a questão das resistências também, né? Então a gente tem que tentar desmistificar um pouco isso, saber qual é o momento certo de cortar alguma coisa ou não, né? Uhum. Aí o pessoal também tá falando sobre cuidados com os buracos emocionais e usar o dinheiro como tapa-buraco. E às vezes não é nem como o buraco, assim, né? Que buraco geralmente é uma coisa ruim, né? Mas às vezes nem é o buraco, é a questão do eu mereço, né? Por exemplo, eu tive um dia ruim, não sei o que, tal, então eu vou comprar alguma coisinha. Hoje em dia é muito fácil a gente estar, a maioria das pessoas está em casa, não sei se, né, não sei se aqui quem está assistindo a maioria, mas muita gente está em casa, com o dedo nervoso ali, com cartão de crédito na mão, então é só dar um enter, então a gente não tem nem muito tempo para pensar na hora de comprar em casa, mas assim, eu tive um dia ruim, tal, eu mereço comprar uma coisinha para mim. Agora, do outro lado, por exemplo, eu tive um dia bom, deu tudo certo hoje. Eu mereço comprar uma coisinha pra mim, sabe? Então, isso aí tem que ter muito cuidado. Tem que sempre estar vigilante, né, em relação a isso. E não desse jeito chato, né? Mas saber que quando a gente tem esses objetivos maiores, né, lá pra frente, né, no curto, médio ou longo prazo, isso se torna muito mais fácil. Se torna bem mais tranquilo de fazer. E a gente também tem que ter muito esses cuidados, assim, desses gastos pequenos do dia a dia, né? Esses gastos que vão para o ralo, que nem eu digo. Ou os gastos fantasmas mesmo, né? E que a gente, às vezes, não dá muita importância, né? Mas é aquela coisa, saiu com R$ 50, né? Se for em dinheiro, sai com R$ 50 na carteira, volta sem nada, às vezes. E não sabe para onde foi, né? Então tem que ter esse cuidado. Justamente, até a Sônia comentou, né, que isso acaba recompensando um descontrole emocional, né? Então, até, como eu comentei, eu fiz uma live semana passada com a Luciana, que ela é psicóloga e fala do dinheiro. Então, também essa importância de que se você tem uma disfunção, tem um descontrole emocional muito grande e que está indo para a parte financeira, então procure um profissional, procure um psicólogo, um terapeuta, alguém que possa te ajudar nessa situação. Se o seu problema mais também de como fazer isso, planilhas ou aquela ajuda um pouco mais nessa parte financeira de como se organizar, o que pode cortar, o que não pode cortar, procure também um profissional, um educador financeiro, um planejador financeiro, um consultor financeiro. Daí tem diversas pessoas de especialidades aí que podem te ajudar. Daí as pessoas dizem, é caro, porque assim, eu não sei se acontece muito contigo, tá? Mas acontece comigo das pessoas pedirem conselhos, né? Que dica que tu dá, me dá um conselho, me ajuda aqui, me ajuda lá. Não dá aquela valorização para o profissional. Então, se vocês estão com essa dificuldade, procure um profissional, daqui a pouco ele vai te cobrar R$ 200 por mês, um exemplo, e esses R$ 200 tu vai recuperar em vai render muito meses, mais. Vai recuperar esse dinheiro em 1, 2 meses e depois tu vai ganhar muito mais, né? Esse dinheiro que tu tá pagando um profissional para isso, né? Exatamente. Bom, dona Janira, acho que a gente já está no horário, já falta acho que 1 ou 2 minutinhos para nós acabar a live. Mas já o papo foi muito bom, né? Te agradecer, né, por ter aceitado o meu convite. Foi muito bacana, acho que o bate-papo foi tão natural assim, né, que já passou 1 hora. Teríamos assuntos sobre o controle financeiro para mais uma live, com certeza, porque é um assunto muito amplo, né? Então, já fazer as recomendações finais, falar teu canal, como o pessoal te procura também, né? Sim. Bom, gente, primeiro, né, muito obrigada, Diego, pelo convite. Muito bom conversar com vocês, o pessoal que eu não conheço ainda aqui, né? Então, para me achar aqui no Insta é @aeconomistadebatom. Falam lá sobre consumo, sobre fluxo de dinheiro, que o dinheiro é só um meio para a gente conseguir realizar sonhos, e é esse o meu assunto.
mas principalmente que no vermelho fique só a cor do batom. Isso, legal. Muito bom. Então, procurem lá a Janine, a Economista do Batom. Ela tem o blog dela, que já é, né? Já está há bastante tempo com o blog. E é isso, continue nos assistindo. Agora a gente está com 25 segundos, agora estou com tempo para sabendo quantos falta, tá? E continue assistindo aí nossas lives. Semana que vem o assunto vai ser a multiplicação, outro pilar financeiro, que também é bacana. Então, depois que fizer o controle financeiro, né? Vamos tentar exponenciar essa questão financeira. Tá? Então, ótima noite a todos. Muito obrigado, Janine. Beijo a todos aí. Até mais.